Bom dia, queridos irmãos aqui presentes. Nós estamos nessa manhã de domingo iniciando com muita alegria o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, online, pelo nosso querido Jefa, que nos abraça espiritualmente a todos, o Grupo Espírita Francisco de Assis de São Pedro da Aldeia, iniciando esse estudo do capítulo 2, Meu Reino Não é Deste Mundo, nos itens 5, 6 e 7. E nós vamos iniciar com a mensagem lida pela nossa irmã Renata. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. A passagem que eu vou ler trata-se do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. 61, O Homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, Paulo. Filipenses 4:4. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Muito obrigada, Renata. A gente agradece a sua leitura, como agradecemos também ao nosso irmão Antônio Júlio, que escolheu tão bem a mensagem que complementa o nosso estudo dessa manhã. De Jesus, com Jesus, a gente vai da sombra à luz, né? Que é a mensagem que nos trouxe. E nós vamos interpretá-la através do estudo. E agora a prece inicial com a nossa irmã Edmeia, que nos traz o carinho da prece. Querida irmã, pode começar. A Edmeia está conosco? Abri o microfone. Abri, desculpa. Não, Estava fechado imagina. aqui. Vamos começar. Vamos na prece que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia no universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma providência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e o menor inseto, até os astros que se movem no espaço por toda parte. Vemos uma prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorificar, ingrato aquele que não vos rende as ações de graça. Que o vosso reino venha, Senhor, desde os homens, leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se observassem com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se entreajudaria mutuamente em lugar de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco, em lugar de esmagar
evitaria os males que agendaram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm na violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho, com a relação ao pai, do inferior para com o superior, quando não deve ser maior, e da criatura com relação ao seu Criador, fazer a vossa vontade, Senhor, e observar as vossas leis, e se submeter, sem murmurar, os vossos decretos divinos, o homem a isso se submeterá, quando compreender que sois forte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará vossa vontade sobre a terra, como os eleitos no céu. Dai-nos nosso pão de cada dia, dai-nos alimento para a manutenção das forças do corpo, dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento dos nossos espíritos. O animal encontra o seu alimento, mas o homem deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque criaste livre. Perdoe as nossas dívidas, como nós nos perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada um das nossas infrações, as vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, é uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para ela, solicitamos o perdão da vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforço para não contrair dívidas novas. Não nos abandonei à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem e nos inspiramos os maus pensamentos. Assim seja. Para vós, Senhor, que os vossos desejos se cumpram, mas nós inclinamos diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nós é útil. Nós não dirigimos esta prece ao meu Deus, por não mesmo nós volar dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos, os nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa existência. Pedimos para todos a vossa misericórdia, a vossa bênção, hoje, amanhã e sempre. Gratidão, Que gente. assim seja, graças a Deus. Obrigada pela prece, pela orientação vinda do alto para todos nós. E agora vamos dando continuidade ao estudo com o nosso irmão Joubert, podendo fazer a leitura do estudo dos itens 5, 6 e 7 do capítulo 2. Por favor. Gratidão. Todos estão vendo aí o texto? Estamos. Vamos. Então, do capítulo 2, né, itens 5, 6 e 7, é um comentário de Kardec sobre o ponto de vista. Então, lá começa, no item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a lei terrena.
Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhes daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhes transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas, sobre o montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará, e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Eu vou dividir esse estudo em 3 partes, porque ele é muito denso e tem muita informação em cada item desse. Se vocês me permitirem, eu vou fazer dessa forma. Pois não, fica muito didático, ficou melhor, né? Porque
de uma forma geral, se pudesse resumir numa frase, eu entenderia, eu diria que o texto fala o seguinte: a forma pela qual encaramos a vida ditará o modelo da nossa encarnação. É basicamente isso que o texto fala de forma geral. Porque cada um tem um ponto de vista. E esse assunto, esse tema, esse conteúdo, ele é muito, 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 muito importante. Por quê? Todos nós aqui somos espíritas, mas cada um de nós é um entendimento da vida diferente, mesmo lendo as mesmas cartilhas. A gente, às vezes, encontra mais identificação em pessoas ateias, em pessoas que se dizem católicas ou evangélicas, ou de alguma religião oriental ou de matriz africana, do que com o próprio espírita. É impressionante isso. Então, se dizer espírita, se dizer que lê, que estuda, né, que tudo isso, não dita efetivamente o que seremos ou o que somos. O que eu quero dizer é, tirando a doutrina espírita como exemplo, dizer-se espírita não é garantia de salvação, não é garantia de entendimento da eternidade, porque você pode entender intelectualmente, mas talvez você não, na hora que a coisa acontece, você se desespera. Eu entendo. O que a gente entende? Que está no corpo de carne, que somos seres eternos, que fomos criados pelo Pai, e nós evoluiremos até atingirmos o ponto do Cristo e continuaremos depois. Ok, atingir a angelitude. Só que isso a gente entende de forma intelectual, no nosso intelecto, no nosso entendimento. A gente entende isso e já aceita isso. Agora nossas atitudes, os nossos sentimentos, muitas vezes não estão de acordo com esse entendimento. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Podem interagir aqui, não tem problema não. Totalmente. Quem quiser entrar aqui, pode entrar. Aqui é porque esse assunto ele fala de todos nós. Essa semana eu estava conversando com a Érica e a gente falou assim: como é que pode um negro ser racista? Como pode uma mãe maltratar seu filho? Como pode a gente ver contradições na vida? Como é que pode a pessoa foi a vida inteira tal coisa e depois ela fala outra coisa? Nós somos assim, essa contradição. A questão é que muitos de nós, por exemplo, como é que pode uma pessoa que é da classe trabalhadora não compreender questões de justiça social, questões básicas, que para a gente é básico? Isso porque essas contradições existem porque o espírito, nesta encarnação, ela está dessa forma, mas numa outra ela foi de outra forma. Como pode alguém que tem poucas posses, pobre, ser tão arrogante, vai ser arrogante ao ponto de parecer que ele é milionário, né? Parece que não quero depender de ninguém, então.
essas contradições, como pode alguém que se diz espírita cometer tantos equívocos do ponto de vista moral, já que ele sabe que isso vai comprometer a estrutura perispirítica e vai se transformar em doença do corpo. E vai comprometer a encarnação e pode criar um suicídio indireto por conta desse seu comprometimento. São pontos de vista. A criatura, nós, a gente quer ser alguma coisa, a gente quer ser espírito redimido. A gente quer se arrepender das coisas que a gente fez e ter uma vida nova, como diz Paulo, né? Não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. A gente quer ser esse Paulo, a gente quer ser esse cristão. Só que, durante o nosso dia a dia, quem convive conosco, se a gente for fazer uma pesquisa e perguntar assim, fulano, fale-me sobre mim, sinceramente. A pessoa vai falar coisas que você vai até se ofender. Nossa, eu sou assim, meu Deus. A gente não se enxerga, não se admite ser o que a gente é, de verdade. O Jobert, Denise. é justamente por isso que orar e vigiar, né? Exatamente. O aprendizado, ele é, não digo nem diário, ele é minutos, né? Segundos, né? Em segundos você ofende alguém. Hoje, você colocou agora, eu falei com meu marido agora, a gente tomando café aqui. Em algum momento da vida, nós fizemos mal a alguém. Ou consciente ou inconscientemente. Ou com palavras, ou às vezes com uma atitude, ou com algo que você deveria ter feito e não fez. E depois de anos, você fala assim, poxa, eu poderia ter feito mais naquele determinado momento. Mas nós também temos que pensar que tudo está no devido lugar. Esse segundo parágrafo aqui, ele é muito interessante quando ele diz, né, pela simples dúvida sobre a vida futura. Às vezes, por não termos noção do futuro, né, ou por não termos tanta maturidade, nós queremos tudo no presente. Nós fazemos birra igual uma criança, né, que queremos que o pai dê aquilo do jeito que eu quero agora, eu quero isso. Nós estamos vivendo no Brasil agora assim, né? Não estou aqui para levantar política, mas estamos assim, nós não deixamos, como a amiga leu aí a Edmeia, pai, que seja feita a tua vontade. Nós queremos impor a nossa vontade o tempo inteiro. Quando as coisas não ocorrem do jeito que a gente quer, a gente acha que deu errado. Será que deu errado ou é o certo? Que nós não estamos com maturidade suficiente para ver que naquele momento nós não necessitamos daquilo, né? Por algum motivo não está sendo permitido, né? Às vezes a gente quer uma casa, um carro. Eu sempre falo para as pessoas assim, se aí tiver alguma solteira, as mulheres solteiras, tantos homens também, sempre falam assim, Senhor, eu queria uma boa companheira. E eu digo, gente, não, eu quero casar. Aí eu digo, gente, cuidado com o que você pede a Deus. Quando você falar, eu quero casar, não, você diga, eu quero uma pessoa bacana para estar ao meu lado. Porque casar, você pode casar com qualquer pessoa. Então, cuidado com o que tu pede. Né? E nós temos essa coisa infantil, né? de caminhar, eu quero aquela Bia, eu quero isso profissionalmente. Tem gente que sei lá o que cada um quer, não sei. Eu falo que eu sou birrenta, assim, né? E depois que a gente vai tendo mais maturidade, a gente fala, não... ai, que linda, Érica, beijo, amor. Esse coraçãozinho, ele diz muito sobre isso. Né? Eu aprendi tudo no tempo de Deus esse ano. Que lindo! Ai, gente, foi feito com tanto carinho. Isso é um pedacinho do meu coração, onde eu aprendi a ser mais civilizada. Eu não sei se vocês repararam que eu falo rápido, né? Eu falo, até o meu jeito de falar. Então, eu aprendi a botar o pezinho mais no freio, ir com mais calma, que a vida não é do jeito que eu quero. Entendeu? É tudo no tempo de Deus. A minha cirurgia esse ano foi tudo no tempo de Deus. Eu estava querendo que fosse no meu tempo. Eu vou fazer isso. Então, é esse aprendizado, meus irmãos. Não sei se eu... né, Jobs? Orar e vigiar, né?
tempo inteiro a gente tem que se Exatamente. vigiar. Eu acho que até dormindo a gente tem que se vigiar. A gente agradece, né, Gilbert, a colaboração da Denise. E o que acontece é que nesse pedaço do estudo, nesse item 5, Kardec é muito feliz e muito inteligente sob a influência do Cristo, dos espíritos amigos que o assessoram neste trabalho, a nos falar sobre o ponto de vista. Então, depende de aonde você coloca o seu coração, aí está o seu tesouro, né? Aonde você se posiciona, você consegue ter uma visão daquele assunto, daquele ponto que está te envolvendo as pessoas ao seu redor. Então, quando nós temos... Kardec é muito feliz na colocação, porque ele diz que quando nós nos miramos e temos a consciência e o conhecimento como espírito imortal, que a nossa vida continua, que há vida futura, aí nós mexemos num ponto crucial na nossa existência, que é a nossa moralidade. Nós começamos a ter uma visão relativa de tudo que nós julgamos necessários e primordiais. O nosso trabalho, os nossos sonhos materiais, a aquisição de um carro, a aquisição de uma casa, a aquisição de uma roupa, tudo se torna relativo, porque nós buscamos algo mais. Porque tudo isso é muito importante para nós, porque somos encarnados, temos nossa vestimenta corpórea, então nós precisamos vestir, nós precisamos alimentar, nós precisamos do trabalho que nos possibilite isso, o trabalho digno, nós precisamos nos locomover, precisamos de um veículo, precisamos do veículo público, precisamos de todos, física e espiritualmente. Então, é necessário que tenhamos essa consciência. Então, ele faz uma distinção muito grande da visão espiritual do encarnado, do espírito consciente do seu momento de experiência corpórea, e a sua visão quando ele não tem essa visão futura, da vida futura, visão materialista, que é aquela que se apega, que a gente vê muito nas redes sociais. A vida é uma só, vamos curtir tudo agora. Não existe o amanhã, eu não pedi para nascer. Então, a gente ouve muito essas frases, elas estão no nosso dia a dia. E nós não vamos nos contrapor em discussões inúteis, em absoluto. Porque, como o nosso irmão Jobert disse muito bem, por que acontecem essas divergências? Porque a natureza não dá salto. Ninguém vai virar anjo de um dia para o outro, numa encarnação para outra. É passo a passo. E é o nosso passo. E graças a Deus, que quanto mais nós nos conscientizarmos disso, mais pressa nós pomos nos nossos passos. Isso é que é bonito da gente ver, porque a luta, tornamos a dizer aqui sempre, a luta é nossa conosco mesmo. Então, não adianta alguém falar para você, anda rápido, Alessandra, você está atrasada. Jobert, acelera. Não adianta, é nós que temos que sentir a necessidade desse crescimento. Poxa, está me doendo, eu estou passando por essa experiência dolorosa. O que eu fiz para que eu tivesse essa necessidade? O Pai não nos tira nada, Ele só nos dá. Ele nos dá amor, Ele nos dá chance, Ele nos dá oportunidades. E às vezes nós, na nossa cegueira momentânea, não percebemos. Então, é preciso que a gente entenda isso. Quando a pessoa tem a visão materialista, ela limita a sua vida. É os bens, é a aquisição momentânea, é o prazer momentâneo, é tudo que é fugaz. É uma alegria fugaz. Nossa, eu comprei o carro do ano, que beleza. Nossa, eu consegui aquela festa que eu vou. É uma alegria? É. Mas é tudo efêmero, vai passar e o vazio volta. O vazio volta e ela fala, meu Deus, por que eu não estou alegre? Por que eu não estou feliz? Porque esse convite, nesse estudo agora, Kardec nos alerta o quê? E Jesus, né, quando diz, o meu reino não é deste mundo, não é nada disso que me pertence. Eu quero valores morais, éticos, conhecimento, porque quando deixarmos este corpo que foi nos emprestado para essa experiência maravilhosa de crescimento espiritual,
nós vamos regressar à pátria espiritual e estaremos no nível que nós merecemos estar de entendimento. E o que nós levaremos conosco? Todo o aprendizado moral e ético. Nós não vamos levar a roupa, nem a casa, nem a vestimenta, nada. Vai ficar e vai servir, vai ser útil para outro irmão nosso, ou da família, ou alguém que precise, que vai ser dado a ele. É empréstimo. Eu achei muito bonita uma colocação que eu li, dizendo assim: entenda a sua morada terrena como um aluguel. Achei ótimo isso. Como um aluguel. Foi emprestado para você, faça bom uso, use, cuide, porque também não adianta, nós vamos ver depois, então por que eu vou lutar? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou esforçar? Eu vou sair daqui mesmo, eu não sou daqui. Não, é o entendimento fraterno. Enquanto você estiver aqui, faça o seu melhor, deixe a sua marca, assine com carinho, trabalho digno, aquisição de valores, de bens importantes para a nossa vivência com equilíbrio, sabendo que isso vai ficar, e que bom que vai ajudar alguém. As roupas, tudo que vai servir para agasalhar algum corpo necessitado, mas que você vá fluidamente para o mundo espiritual, leve, solto. E quanto melhor nós entendermos isso, quando chegar o momento da nossa despedida dessa experiência linda que vivemos, mais leve nós iremos, com menos choro, com mais alegria, com mais entendimento. Esse é o conhecimento que a gente adquire, não é, Joubert? E eu queria também dizer que o Joubert vai continuar a sua análise, e quem mais desejar participar dessa análise primeira. Está aberto. Fiquem à vontade. Eu gostei Oi. muito do que... Fala, Isabela. Pois não, Isabela. Posso ler um trecho pequenininho, porque a gente fez um estudo ontem, né, do livro Reencontro com a Vida, de Divaldo, e ele falava assim, o capítulo que a gente pegou foi a preparação para a morte, né, que é bem parecido com isso, né, que está falando da vida futura, que a gente tem que se preparar para isso, né? Na verdade, não é a preparação para o momento do morrer, mas para o pós-morte, né? Aí ele fala aqui da fragilidade do organismo, né? Que a gente não para pensar nisso, a gente só quer viver, né? Deixa eu ler aqui para ver se... tudo lhe falta sobre a fragilidade do organismo, a sua temporalidade, os riscos a que está sujeito. No entanto, o engodo que se permite o indivíduo faz que ignore esses impositivos de alta significação. Prossegue, então, formulando planos para o gozo, acumula inutilidades, disputa primazias e favores, luta por migalhas, explode de ira e cólera quando se sente contrariado, ao invés de comportar-se de maneira mais lógica e saudável. Considerar-se, no entanto, a jornada material na condição de uma experiência com limites estabelecidos de tempo e de oportunidade, muito diferente seria a maneira de viver e de ser. Valorizar-se as coisas e ocorrências somente do ponto de vista de sua relativa significação, e aprenderia o desapego, a liberdade, a compreensão a respeito das demais criaturas, superando as conjunturas afligentes a que se amarra, vivenciando o bem-estar e a alegria de viver. Mediante essa conduta educativa, evitar-se-iam desgastes e mágoas, inquietações e rebeldias. Consciente estaria de encontrar-se num contexto de elevação rápida e de segurança limitada. Quer dizer, isso ajudaria, seria a maneira de viver para que na vida futura a gente fosse mais feliz, né? É bem grande aqui, não dá para ler tudo, mas tem tudo a ver com essa primeira parte aí que o Joubert estava falando, né, da vida futura, da gente fazer o agora, a gente se analisar, né, se questionar sempre se está fazendo a coisa certa,
né? Tá sempre buscando o caminho certo para lá na frente, né? Para após morte a gente ter a tranquilidade de ter feito o melhor, né? E acreditar que vai estar encontrando a felicidade que está por vir, né? Dessa vida futura. Obrigada. Sem dúvida, Isabela, obrigada. Quanto mais nós tivermos essa visão materialista, mais nós estaremos incentivando o egoísmo, o orgulho, porque o que eu não consigo me gera mal-estar, eu estou apegada só àquele ponto. Então, se eu não consigo, eu fico triste, uma tristeza como se eu estivesse perdendo alguma coisa, e o meu orgulho fica ferido, e eu só vejo o que eu não tenho, e o que o outro tem me afeta também. Por que ele tem e eu não tenho? Então, a visão se limita, é uma visão medíocre, né? Que atrapalha o crescimento espiritual. E quando nós temos essa visão futura dos valores a adquirir, que são os nossos grandes bens espirituais, é o que fica na nossa mala, quando a gente parte, a nossa visão se amplia e nós começamos a experimentar o bem-estar do amor, do servir, do bem pelo bem. Então, Kardec põe sempre isso, o ponto de vista. Onde está o seu ponto de vista? Em que lugar nessa sua estrada você está para que você tenha a visão do todo ou de parte? Então, tem uma colocação que eu acho interessante, que todo mundo fala, cada um tem os seus motivos para agir como age, respeite. Mas o melhor seria, cada um age sob o seu ponto de vista, respeite. Então, nós temos que aguardar que cada um entenda o que é necessário entender para crescer. E não cabe a nós corrigir nem julgar, porque nós também estamos nessa estrada. Nós temos, às vezes, dificuldade de enxergar o que o nosso irmão do lado já está enxergando há muito tempo. Mas nós vamos enxergar, é processo de crescimento. É processo de crescimento, e sob a orientação divina, que há todo um plano divino para todos nós, nada é por acaso, né? Alguém mais gostaria de falar? O Jobert quer continuar o estudo, a leitura? A gente praticamente a gente está tratando aqui de paradigma, né? De percepção, de entendimento, de compreensão. A gente está tratando aqui de compreensão da vida, da vida não, da existência, porque vida muitas vezes a palavra vida ainda está vinculada muito à encarnação. Olha, fulano morreu, fulano se foi, perdi ciclano, eu perdi a pessoa, como se ela tivesse desaparecido para sempre. E como a gente não lembra do que a gente já passou, a gente já perdeu esse plano N vezes e a gente já foi perdido milhões de vezes, porque a gente vai e volta essa transmigração da alma, hora encarnada, hora desencarnada. Então, a gente não perde ninguém, a morte não é castigo, morte... É interessante quando você fala pena de morte, porque o espírito encarnado é condenado à morte, porque ele cometeu atrocidades, ok? Mas a punição de morte, e aí a gente vê em alguns filmes, né? Tem até uma plateia ali, né? O advogado, a família de quem o condenado fez vítima, né? Matou, tal, aquela coisa toda. E aí, quando a pessoa ali morre, seja na cadeira elétrica, seja injeção letal, seja qualquer que seja, aí você se sente aquele... Agora a justiça foi feita. Totalmente enganado. Todo o processo está do ponto de vista cristão, espírita, da justiça divina. Todo esse processo legal, jurídico, está totalmente fora, porque isso é uma coisa que não vai resolver a luta entrando aí. Não vai resolver nada. Só vai interromper
aquela encarnação, daquele momento, daquele espírito. Bom dia, Luciane, bom Luciane. dia. Bom dia. Então, só vai interromper aquele momento. A pessoa não vai, se ele for realmente um espírito que tenha o desejo de continuar sendo criminoso, ele vai ser criminoso na espiritualidade. E quando ele reencarnar, ele vai continuar sendo criminoso, porque aquilo não reparou, não educou o espírito. Aquela condenação de morte, morte do corpo, não educou o espírito. Essa é a nossa visão. Quando eu falo assim, eu vou desligar a máquina para eutanásia, para a pessoa descansar. A pessoa está sofrendo muito, ela está dando muito trabalho, está dando muita despesa. Eu vou parar a máquina para ela descansar e deixar a gente tranquilo. Outro ledo engano nosso, como humanidade, porque aquele espírito não foi interrompido o seu fluido vital. O pai ainda continua, através dos mentores, da espiritualidade, continua sustentando aquele espírito ali para que ele possa, de alguma maneira, reparar, espiar, né? Todos em volta ali, cuidando daquele espírito. Precisam também passar por aquele momento. E, na verdade, o que o ser humano, né, já o espírito ariano, né, com o espírito ali de querer só o prazer, de não sentir nada incômodo, não querer nada que seja inconveniente para ele, porque ele não quer que nada atrapalhe a vida dele. Aquele ser, naquele momento, está sendo um estorvo para ele. Ele não quer que aquilo aconteça. Ele não quer que aquilo aconteça. Da mesma forma é com a interrupção da gravidez, quando ela é feita de forma que não convém agora que venha um bebê. Não convém. Por algum motivo, o Evaldo chegando, por algum motivo, o bebê não tem que vir agora, porque eu não quero. Seu Evaldo, bom dia. Bom dia, seu Evaldo. Seja Ele bem-vindo. está conectando, está conectando. Então, esses processos de conveniência, de entendimento, de achar que eu deveria, não poderia, ou eu, é sempre eu, nunca é assim. O que o pai deseja? Quando lá nos 10 mandamentos tem lá o não matarás, é uma coisa que não tem nenhum asterisco. Somente em casos de defesa, somente em casos... Não tem isso. Não tem asterisco nas leis divinas. Não tem a leia no rodapé. Eu vou explicar melhor. Não tem. É um mandamento claro. É um mandamento objetivo. Não tem dupla interpretação. Então, quando eu condeno alguém à morte, seja por pensamento, seja pela legislação do Estado ou do país, de forma, ou seja, por vingança ou por justiçamento, né? Porque aí já não é justiça. Agora, que fulano morreu, a minha vingança está completada. Sangue É uma ilusão, né, Gilbert? Sangue trava com sangue. Esse tipo de linguagem, né, que a gente tem de faroeste, de um matar o outro, esse tipo de coisa, de guerra. Eu estava falando isso com a Érica essa semana. A gente cresceu num planeta onde a gente fala assim, porque na Primeira Guerra, porque na Segunda Guerra, agora fulano está em guerra, como se a guerra fosse uma coisa normal entre as nações, ou entre estados, ou entre grupos.
a gente trata da questão da guerra como se fosse uma coisa normal, comum. É um cotidiano. Não, é totalmente anormal. Guerra é uma coisa anormal. Não dá para normalizar uma coisa que é de destruição. Não dá para... Por quê? Por quê? Porque eu não posso destruir algo que Deus... Eu posso destruir o corpo, eu não vou destruir a alma. Mas aquele corpo está vinculado a uma encarnação e tem uma programação espiritual para aquele momento do espírito, para que ele possa se redimir e aprender. Quando eu mato aquele corpo, quando eu interrompo, ou através da pena de morte, através do aborto, através da eutanásia, quando eu faço esses tipos de interrupções, eu atrapalho o processo reencarnatório daquele espírito, daquela alma imortal. Então, eu não tenho como fazer isso. Não há contorcionismo jurídico que vai fazer com que nós nos convençamos de que aquilo é uma coisa normal. Júpiter, seria uma interferência no livre-arbítrio? Totalmente. Não, o livre-arbítrio, isso faz parte do livre-arbítrio. Condenar alguém à morte, ou, de qualquer forma, tá? Interromper uma encarnação de um outro faz parte do nosso livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio está submetido à lei de causa e efeito. Na verdade, né, Joubert? Na verdade, nós temos o livre-arbítrio, é a faculdade divina que nos concede agirmos espontaneamente, mostrando nas nossas ações o nosso entendimento superior do que Deus espera que nós tenhamos aprendido. É aquela coisa assim, a lição está aqui, o momento está aqui. Como você vai se comportar nessa situação? Você tem o entendimento de que você é filho de Deus e que todos os seus irmãos também são? Ou você se acha superior a eles e acha que pode determinar sobre a vida deles, ou sobre a sua própria vida de forma errônea? É aí que está o grande X da questão, a grande responsabilidade nossa. Então, esses pontos que o Joubert tão bem colocou, que é o ponto de vista de cada um, está dentro do nosso estudo, por que uns se arrogam no direito de julgar o outro e condená-lo à morte, tirar a sua vida? Ele não lhe deu a vida. Como você pode se arrogar no direito de dizer, esse filho que está em mim, ele não vai nascer? É um espírito que veio, e o modo como ele veio também te diz respeito. Quando a gente estuda, quando a gente tem conhecimento, é muito doloroso isso, não é fácil. Não é fácil de dizer e não é fácil de escutar. Mas é preciso que nós amadureçamos espiritualmente para o entendimento. Quando uma pessoa passa por um estupro, uma situação muito séria, como ela pode amar aquela criança? Mas aquela criança veio no endereço certo e pelo modo que é o certo, embora muito brutal, muito difícil, ninguém deseja isso. Mas o amor divino sabe a razão de tudo aquilo. Não nos cabe nem questionar, mas cabe acolher. Então, pois não? Minha irmã, não, mas quando eu falei do livre-arbítrio, eu não estou falando de quem condena, eu estou falando do condenado, né? Eu não dei a chance a ele dele melhorar, porque eu estou condenando ele à morte. Pois né? Pois é. Né? Nós não temos esse direito de agir nessa forma. Nós temos direito de retificar os nossos passos e permitir a ação divina sobre toda a existência de todo o planeta, né? Então, a guerra é um ato muito, muito brutal, né? A responsabilidade que esses espíritos estão adquirindo para si. Quando retiramos a vida, como Joubert disse, né? A vingança foi feita, a justiça foi feita, né? Mas o que você está por trás disso tudo? O que está por trás de um aborto? O que está por trás de uma condenação de morte? O que está por trás disso tudo?
você pode adquirir um obsessor. Um obsessor. Você vai ter um inimigo na sua caminhada espiritual e você vai ter que refazer esses laços rompidos equivocadamente. É essa visão, né, que Kardec nos coloca, que Jesus nos demonstra, para que sejamos irmãos, né, fraternidade universal. Eu espero que tenha ajudado. Gratidão, minha irmã. Pois não. A Érica está aqui falando junto e é importante... Deixa ela falar, se quiser. Não, ela falou... Você quer falar? Ela falou exatamente o que eu estava pensando. Não, é que dentro dessa história de se tornar um obsessor, a gente precisa lembrar que muitos de nós, quando chegamos a chegar esse ato do outro morrer, seja por justiça ou por desejo nosso, nós somos os obsessores desses irmãos. Então, nós já caímos. Nós não precisamos que eles se tornem os nossos obsessores. Nós já estamos em queda. E essa queda que é perigosa. Então, justamente isso. A gente tem que se observar muito, porque os nossos desejos, muitos dos nossos desejos, já estão nos fazendo cair. E a gente está deixando o reino de Deus muito longe de nós. Porque o nosso objetivo é a conquista do reino de Deus em nós. Então, a gente precisa estar afinado com Jesus nisso. Então, a gente tem que observar, eu estou perto ou estou longe? Existe uma mensagem, eu acho que discípulos de perto ou discípulos de longe? Eu acho que está onde? Na média? Não, Emmanuel. É de né? Emmanuel. Posso botar no grupo Nossa, para vocês verem que é muito bom. A gente precisa pensar sempre se a gente é um discípulo de perto ou de longe com Jesus. Então, é mais ou menos, eu acho que essa discussão, e inclusive dessa questão do ponto de vista, porque se a gente não se colocar nessa posição de diversos lugares onde a gente pode estar, a gente também ter que se ver como obsessor, que às vezes a gente é obsessor do outro. Então, o ponto de vista é importante. A gente não tem que se achar sempre o bom da parada, não. Às vezes a gente é que é o ruim da história. O outro está lá reclamando. O Jovem fala muito disso. A gente um cita o outro, né? Da questão de Maria, que ele comenta muito que Maria, quando alguém estava reclamando com ela parava para ouvir, porque aquela pessoa podia estar falando alguma coisa que era importante para ela aprender. Então, às vezes, aquilo que está reclamando conosco, ele pode estar falando algo importante que a gente talvez precise melhorar, né? Maravilhoso, Érica, é isso mesmo. A gente não pode nunca esquecer que a gente obsedia e é obsediado. E, às vezes, a gente está no papel de algoz de alguém. Então, a gente tem que se policiar, é a vigilância mesmo, que já foi dito aqui, né? Vigiar e orar sempre. E é muito importante isso, a gente também ter os ouvidos para ouvir, para ver o que está sendo nos dito, a corrigenda. Até tem aquela situação, né? Aquela pessoa que se coloca como inimigo nosso, ele está nos alertando de alguma coisa, de algum ponto de crescimento para nós, e nós o vemos como inimigos. E às vezes é o melhor amigo que a gente tem, porque está nos sacudindo, nos alertando, né? Para a caminhada. E esse processo que todos passam em momentos difíceis, uma doença séria, um coma, não nos cabe tirar a vida de ninguém, por quê? Aquele momento é muito importante espiritualmente para aquele espírito. Ele está tendo evoluções lindas que nós não temos conhecimento. Então, é o respeito à vida em toda a sua extensão, e respeito à nossa caminhada e à caminhada de todos, né? Vamos dar continuidade aos itens, Jobert? Vamos lá. Esse assunto, ponto de vista, é um assunto muito rico. Muito denso. E que ele pode ser expandido para qualquer tema, né? É verdade. Espera aí que deu mandado aqui. Espera aí, deixa eu... Pode ficar à vontade. Item 6, né?
outro capítulo. Avançamos um Que o pouquinho. Evangelho está aberto aqui. Sem dúvida. Aqui, achei. Acho. Número 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, disse-ia, tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Ele quis dizer aqui que se todo mundo pensasse nas coisas celestes, ninguém ia pensar nas coisas da terra. Interessante. Não é nada disso. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo da sua mão, não o retire, para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se presumem os que a si próprio aplicam estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Eu vou terminar aqui o texto, porque Isso, já são Jorge. 10h10, a gente pode se estender aqui no melhor. Pois não. O Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga os horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. E quer dizer que, se eu nasci junto com o corpo, espírito e corpo juntos, todos nós somos estranhos. Nenhum de nós se conhece. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas num ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele, o Cristo, reservou para outros tempos fazê-lo conhecido. Maravilhoso, né, Júlio? Quer fazer o comentário? Fique à vontade. Tem muito comentário para fazer aqui, mas eu não estou falando nem a metade do que eu me programei. É verdade. E eu prefiro que
assim, é interessante. Eu gosto que as pessoas também se manifestem, É muito bom, né? troquem informações. O que eu queria dizer, basicamente, eu estou tentando resumir, suprimir o máximo aqui, o que a gente tem para dizer é que tudo se resume nas leis morais do Cristo. Tudo se resume nas leis de Deus que estão em nossa consciência. Então, a gente já encarna, a gente existe, todos nós aqui, com as leis de Deus em nossa consciência. A gente conhece. Só que ela está embotada, ela está por nós escondida, porque a gente prefere não ver, a gente prefere esconder, a gente prefere fugir. A gente está igual aquela criança que o texto fala, que está só ali brincando. Se você tirar o brinquedo dela, ela vai ficar reclamando. A gente não tem a maturidade espiritual, a compreensão da totalidade da existência. Então, a gente tem uma existência. A vida, com V maiúsculo, é uma existência. Ora você está encarnado, ora você está desencarnado. E esse processo de encarne e desencarne é enquanto é necessário. Porque quando a gente passar desta fase, a gente não vai mais reencarnar. E aí a gente vai passar por um outro tipo de entendimento, outro tipo de compreensão. Mas o mais importante, do mais importante, do mais importante, é que essas visões que nós todos aqui temos, diferentes da vida, em todas as suas áreas, elas se convergem no Cristo. Veja, muitas pessoas na história e até hoje matam em nome do Cristo. Falam que são seguidoras do Cristo, mas cometem as maiores atrocidades, os maiores genocídios, os maiores roubos, as maiores tragédias em nome do Cristo. Porque a pessoa tem uma distorção do entendimento. Eu estou falando isso no campo religioso, de religiosidade, do religare. Mas todos vocês que estão aqui, que têm, vamos dizer, no campo profissional, vamos dizer, aqui nós temos psicólogos, né, professores. Quantas pessoas vocês já viram nas áreas de vocês cometerem atrocidades que não foi ensinado na faculdade? Ela simplesmente tem vontade de fazer aquilo. Ela acha que dessa forma é a forma certa. Ela vai lá e faz, porque ela quer fazer. Mas não está no manual, não está no estudo, não está em lugar nenhum. Não está nos estatutos, não tem nada. Não foi ensinado isso nos bancos escolares, no sistema acadêmico. Não foi ensinado, mas ela quer fazer da maneira que ela quer fazer. Da mesma forma, dessa subversão, dessa fuga, né? Como Emmanuel fala, trânsfugas da lei. Nós somos trânsfugas da lei. Aí perguntam para Chico, quem é o condenado? Quem é o que não está condenado perante as leis da terra? Aquele que ainda não foi descoberto. Porque se a gente for, como diz Emmanuel, perscrutar cada vida da gente, se for fazer assim, uma análise profunda, se for fazer uma abertura da vida, né? Se for abrir o seu catálogo mesmo ali, se for fazer um levantamento, a gente vai descobrir crimes muito, muito graves que a gente ainda
ainda pensam ou em fazer ou ainda comete. Nós aqui, nós. Porque a gente vê nas páginas, nos portais de notícia, crimes dentro da família de pessoas que eram profissional. Não, ele matou a família toda. Não, ele matou o filho, ele espancou não sei quem, bateu. E a gente está tratando disso numa normose, chamando de normose, tá? O termo que se usa. Porque caiu numa normalidade, normalizaram a violência. Então, o que aconteceu em Aracruz mês passado, da tragédia do colégio, antigamente a gente ficava falando disso um ano. Agora aconteceu, tudo bem. O cara foi lá, entrou no colégio, matou todo mundo. Não se para estudar com as crianças e os adolescentes o porquê que isso aconteceu, qual é o quão isso é grave, a questão de fundamentalismo, a questão de ideologia, a questão do ensinamento cristão. Onde está isso? Como que deve ser tratado esse assunto? Esses assuntos bem assim difíceis de ser tratados, espinhosos, mas deve ser tratado. Chamar o filho, chamar o adolescente, conversar. Olha o que aconteceu. Por que vamos estudar esse assunto? Para a pessoa saber. Porque os consultórios de psicologia e psiquiatria está cheio de gente querendo cometer suicídio, está cheio de gente fazendo automutilação, está cheio de gente buscando as drogas como uma fuga dessa realidade que ela não quer sentir. Ela quer sentir somente o prazer. É o hedonismo. Eu só quero sentir prazer. Eu não quero nada que me incomode. E se você que está aí me incomoda, eu vou eliminar você. Porque você não pensa como eu. Então, para mim, é mais fácil. Então, tudo que me incomoda, eu vou matar. Tudo está à minha volta. Essa é a forma de enxergar a vida de algumas pessoas em nome de Deus. Você é do mal, eu vou te matar. Quando a gente esquece que Deus ama Jesus igual ama a nós, igual ama o maior criminoso da Terra. É o mesmo amor. Não há nada que a gente possa fazer que vá alterar o amor de Deus conosco. Se a gente for uma criatura bondosa, boníssima, Deus não vai amar mais a gente por causa disso. Certamente, provavelmente, ele ficará mais feliz por isso. Provavelmente. Eu não quero falar sobre Deus, porque eu não entendo sobre Deus. Então, provavelmente, ele vai ficar mais feliz. E, provavelmente, quando nós somos chamados à correção, a uma expiação, provavelmente Deus não fica... Vamos dizer, eu estou usando a palavra feliz porque eu tenho que humanizar Deus, porque eu não tenho como é muito sublime para eu falar. Então, a gente trata as coisas de forma muito breve, como se a vida fosse agora. E o texto fala sobre isso. Essa coisa da eternidade. Todos nós que estamos aqui nessa reunião, encarnados e desencarnados, e os que verão esse vídeo futuramente, nenhum de nós morrerá. Nenhum de nós. Esquece morrer. Então, se você não vai morrer, se você não vai acabar como espírito, porque tudo que Deus faz apenas se transforma, como diz Lavoisier, mas não se acaba, é melhor a gente entender e refletir e revisar o que a gente está fazendo. Bem, se eu não vou acabar nunca, eu não vou acabar nunca. Pensa bem, daqui a 300 trilhões de anos, a gente vai estar existindo. Daqui a 900 trilhões de anos, a gente vai estar existindo ainda. Não sei se na Terra, não sei se em outro planeta, não sei aonde, mas a gente não vai parar de existir. Essa
noção de eternidade nos dá uma segurança do amor do Pai e nos dá uma noção de que a gente precisa revisar os nossos comportamentos, porque vai depender dele para a nossa vida estar ou não em desalinho ou desacordo, vamos dizer assim, com as leis divinas. A nossa vida será o que a gente fizer dela. Então, Sim. se eu estou cometendo equívocos, eu vou automaticamente, não porque o Pai quer castigar, mas porque o Pai ama e precisa parar a gente. Tem que parar, gente. Eu vou parar essa pessoa aqui, nessa encarnação. Eu vou dar uma interrupção temporária, senão ele vai se comprometer mais, e mais, e mais. Então, eu vou dar um tempo nesse cara. Eu preciso parar. Ou seja, quebrar uma perna, ou seja, pegar uma gripe, ou uma Covid, qualquer coisa. Eu preciso parar. Então, isso vale para o âmbito particular ou para o âmbito coletivo. A gente entende hoje que doenças de âmbito coletivo, ela tem a sua razão de ser, em razão de refrear a humanidade. Muito bom. Ô, Joubert, a gente agradece essa ponderação sua. E você quer falar mais alguma coisa? O nosso horário está indo, né? O nosso horário está indo. A gente... eu... A Lucy quer falar. É bem rapidinho, partindo de ponto de vista, né? Uma das maravilhas da criação de Deus entre os milhares é nos fazer tão diferentes uns dos outros. Às vezes eu me espanto, bilhões e bilhões que não se parecem em nada. E eu estava ouvindo no outro dia um desses apresentadores da televisão, e é bem rápido, dizendo por que ele não quer ter filhos. Porque ele receia o futuro, ele não gosta de coisas que ainda vão acontecer. Ainda vão acontecer essas coisas, isso lhe traz um temor dessa coisa desconhecida. E por isso, então, ele não quer ter filhos, ele não quer pensar no futuro, ele não quer pensar em nada. E eu fiquei pensando, nesse ponto de vista, o que ele espera? Ele não espera nada, ele vai viver aquele minuto daquele dia. E eu imagino que muitas pessoas também não querem filhos porque o futuro amedronta. Vai que vem o problema e ele não tem assim, condição de enfrentar esse desafio que é muito preocupante. Era isso, gente. Lucy, pois não, Joubert, quer falar? Mais do que matar, a pessoa não quer nem que a pessoa venha. A pessoa já antecipa a morte, não quer nem que nasça. Não vou nem fazer nada aqui. O que aconteceu nessas colocações tão boas, né, do Joubert, da Lucy, de todos que participaram, Denise, Érica, todos, o que acontece? A gente estava fixando aqui, é onde nós estamos, no nosso ponto de vista, que é importante que fique gravado isso. Então, quando vocês colocam esses pontos, quando a gente está no meio do problema, a gente tem uma visão um pouco tacanha. E quando a gente se orienta para ver do alto, como o próprio texto fala, né? Você parece que coloca tudo no seu lugar e tudo fica tão pequenininho, né? Como se você estivesse em cima de uma montanha e você analisa tudo que está embaixo. Então, às vezes, a gente tem que sair do burburinho que a gente está e se permitir analisar como se o problema não fosse nosso. Parece que a nossa visão alarga e a gente consegue ver melhor sintonizado com o alto, é onde a prece entra, para pedir amparo ao alto, para a gente analisar tudo que acontece. E essa situação que a Lucy coloca, revela assim, um pouco da inocência nossa espiritual, da infantilidade, um pouquinho de criança, né? Com quem diz, eu não quero enfrentar desafios, eu não quero enfrentar situações que vão me fazer crescer. Pelo amor, porque são momentos felizes que a gente passa na vida,
e momentos um pouco mais difíceis, dolorosos, que fazem parte desse processo de crescimento, né? Então, é um pouquinho de maturidade, porque quem são os nossos filhos? Quem são os nossos pais? São pessoas, são espíritos que já conviveram, já estiveram conosco, e são filhos, às vezes, muito de espíritos muito mais antigos que nós, que vêm nos ensinar. Nós não vamos ensiná-los nada, às vezes, vamos aprender. Então, quer dizer, olha como dilata a nossa visão quando a gente estuda a doutrina dos espíritos. E Jesus diz, naquele momento que ele veio, não podia nos revelar muita coisa, não estávamos prontos, mas veio um Consolador, que é o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, que somos gratos pelo esclarecimento que nos oferece, e nos abre essa visão. O Espiritismo, ele não nos convida a temer, mas ele nos consola e nos convida a realizar. Ele mata a morte. É maravilhoso isso, ele mata a morte. E nos faz entender a vida em sua essência e plenitude. Somos imortais. Temos muito a conquistar, muito a evoluir. E para que nós possamos terminar o estudo, eu vou ler um pequeno trecho de uma mensagem de André Luiz, que tem tudo a ver, ele fez para este momento do estudo, do livro Vivendo o Evangelho, no seu volume 1, são 2 volumes, 1 e 2, e esse volume 1. Então ele fala, olha só, porque é questão do ponto de vista, então vamos analisar sobre esse ponto de vista. A ofensa machuca, para angariar virtudes, né? A ofensa machuca, mas observe, vingança dificulta, o perdão facilita. O desespero desorienta, mas repare, descrença abate, fé encoraja. A doença incomoda, mas considere, revolta complica, resignação alivia. A dificuldade perturba, mas examine, comodismo prejudica, trabalho ajuda. O sarcasmo dói, mas avalie, revide, nivela, esquecimento eleva. O desespero magoa, mas analise, o ódio atormenta e o amor acalma. É importante expor seu ponto de vista a respeito da vida, exaltando os ensinamentos do Evangelho, mas as suas atitudes é que vão revelar se você realmente está com Jesus. E é essa mensagem que nós vamos deixar para todos nós, se nós, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas escolhas, nós estamos com Jesus. É esse o nosso objetivo. Nós precisamos da paz, da calma, do equilíbrio, do amor. Então, só caminhando com Ele, na sua direção, que nós vamos conseguir isso. Nós vamos agradecer a presença de todos, nós estendemos até um pouco mais do horário, agradecer pelo envolvimento espiritual, pelos amigos espirituais, e vamos nos dirigir à prece final. Nós vamos elevar os nossos corações até a Jesus, nosso mestre querido. Jesus, irmão querido, nosso mestre, nosso médico, nosso advogado sublime maior. Toda a espiritualidade que trabalha em tua seara, nos auxiliando tanto. Agradecemos, Senhor, este momento de luz que se faz em nosso redor, clareando os nossos caminhos, para que possamos nos compreender melhor e seguir os teus passos. Joelhos feridos, pés machucados, mas erguidos espiritualmente, conscientes da nossa responsabilidade e da nossa necessidade de comunhão convosco. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por vós. Em teu coração nós nos consolamos e vos pedimos que o vosso amor, a vossa paz, o vosso equilíbrio nos envolva a todos, hoje e sempre. Obrigada pela oportunidade do estudo que nos esclarece e nos fortalece no embate diário. Ficai conosco, Senhor, hoje e sempre, porque o nosso desejo é estarmos convosco, num esforço diário e contínuo.
Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Nós queremos agradecer a todos pelo carinho e desejar um excelente domingo, uma excelente semana, para estarmos juntos de novo, né? Eu vou desligar aqui a gravação e vou dar um recado para o pessoal aqui particular. Pois não, fique à vontade. Não desconectem, por favor. Então, um bom domingo para todos, né? Vamos Um bom encerrar domingo. a gravação. Eu vou falar um recadinho aqui.